Que bom entender um pouquinho da sua história, né? Pela segunda vez, a gente Sim. vai gravando aí um pouquinho desse seu percurso. E você trouxe muitas coisas interessantes que a gente vai estar abordando hoje também, né? Dentro dessa temática que a gente escolheu para trabalhar hoje, que seria justamente a perda do sentido existencial, né? Nossa, Ética olha e que existencial, né? Bem como você estava falando, né? Como é que você chega diante de uma perda profunda de um ente querido, seja ele um marido, um filho, alguém que é de valor, né? De valor sentimental, para você, e como é que isso bate no teu universo interno, como é que você reage a isso, qual é a configuração que está no seu psiquismo, né? sim. Quais são as bases que estão integradas no seu psiquismo que vão fazer você reagir de uma forma ou de outra. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né? A gente vai estar falando também sobre a autorrealização, que é um processo de ascensão espiritual, que é o processo, a gente pode também chamar de iluminação, dependendo do tipo de conhecimento que a gente esteja acessando, também pode ser chamado de pela individuação do Jung, né? Então, são vários nomes para o mesmo objetivo, que é o objetivo que, de fato, a gente está aqui nessa vida e em todas as outras, para quem acredita, né, que a gente tenha. Então, é o processo de ascensão do nosso ser. Então, assim, o Marcelo, diferente das outras vezes que a gente trouxe o conhecimento de forma mais empírica, através de bate-papo e tal, o Marcelo falou, vamos ler um livro, ele já está com essa ideia de ler o livro e tal. Então, eu falei, então, vamos pegar a Joana, porque a Joana, todo mundo que eu falo assim, gente, a Joana é maravilhosa, a, a psicologia integrativa, né, dos diversos psicólogos e psiquiatras que estudaram o psiquismo humano, que codificaram, que trouxeram suas teses, que testaram em todo o seu movimento. Ela vem fazer um acolhimento, né? Integrando essas informações a esse mundo que é o mundo extrafísico, é um mundo que a gente não é palpável, que a gente não vê, mas que ele está acontecendo simultaneamente no nosso universo, no universo de qualquer um de nós, né? Então, assim, você introduziu sua fala, anteriormente, antes de a gente começar a gravar, sobre a questão da multiplicidade de religiões e contextos que a gente culturalmente cai, né? Porque a nossa família, a gente pega uma bagagem da nossa família, do clã, daquela família que foi aquela doutrina, e aquela doutrina passa a ser sua, né? Por sucessão. E às vezes não é por escolha. E a autorrealização que a gente vai estar falando tem muito a ver com essa desidentificação de processos que a gente recebe na formação da nossa personalidade atual de vida. Então, é interessante porque, assim, cada filosofia, cada religião que a gente vai passando, ou na mesma vida, ou em outras existências, elas vão colaborando porque o nosso estado evolutivo é compatível com aquela informação e aquele ritual, aquela ritualística
que naquela hora chega até a gente. Então, não é por acaso. Só que a gente, como tudo, todo o caminho da ascensão, a gente tem que fazer ele percorre, né? Ele é em espiral, e a gente percorre subindo e descendo e aprendendo, né? Então, às vezes, nos cai mais confortável um ambiente que eu tenho um tipo de manifestação, um conhecimento que aquilo encaixa melhor em mim, mas o importante é que a gente não estacione nesse local, que a gente busque sempre um outro caminho, né? Um caminho acima de, não desmerecendo o que a gente já conquistou naquela doutrina, naquela filosofia, né? Eu falo que eu sou uma multi, assim, porque como eu aprecio o conhecimento, então, assim, eu não consigo me limitar a uma formação, uma doutrina, né? Eu sou multi, assim, então, eu acho todas bem interessantes, todas contribuem muito para a gente. Então, assim, como eu estava falando, o Marcelo tinha pedido, então, como a gente não vai... Eu sei que a gente, eu pelo menos, lê o livro tal para a gente discutir. Eu falei, cara, eu vou trazer o livro, a gente coloca lá e a gente vai vendo algumas partes e a gente vai comentando e vendo a percepção de cada um e vamos tentar ver se isso funciona, tá? Então, eu vou estar aqui compartilhando. Como a gente falou, né? Só para a gente concretizar aqui um pouquinho do saber, do ponto de vista, a autorrealização é um desafio que se encontra diante de todos os indivíduos, sem a qual a incompletude irrompe, tornando-se fator patológico de desequilíbrio. Então, toda vez que a gente não esteja nesse caminho, né, da autorrealização, a gente vai entrar em algum desequilíbrio para que a gente possa parar e retornar à nossa caminhada. Então, assim, a autorrealização é todo um lento e complexo processo de despertamento, desenvolvimento e amadurecimento psicológico de todas as adormecidas potencialidades íntimas que estão latentes no ser humano com suas experiências e realizações éticos, morais, estéticas, religiosas aí, tá vendo? Artísticas e culturais. Equivale esclarecer que todo um esforço direcionado para a realização do eu profundo e não da superficialidade das paixões do ego. Então, assim, você vê que a gente, né, a autorrealização é experiência pura na matéria, né? A gente vai passando em mais de uma experiência. Então, quanto mais a gente experiencia a vivência, a troca, uma forma diferente de expressão, seja artística, religiosa, estética. Deixa eu ver quem está entrando aqui para a gente. Estética, ético, moral. A gente não consegue, como ser, nenhuma única encarnação, aprender e absorver todas as possibilidades, ou grande parte das possibilidades daquela existência. Então, por isso da necessidade desse caminho ascensional espiral, né? Ele vai e volta em um conhecimento, vai e volta num aprendizado de uma virtude, ele vai e volta. Então, assim, eu quero desenvolver uma virtude em mim, é muito difícil desenvolver uma virtude em uma única encarnação. Eu desenvolvo 10%, 15%, 20%, e desenvolvo outras paralelamente. Aí vai passando uma outra existência, eu vou fazendo esse mesmo caminho.
Então, em todas essas áreas, até que eu chegue, a minha bagagem de experiência, a minha bagagem de informação, de conhecimento, que condensa numa sabedoria intrínseca, né? Aquilo que eu não só sei, eu não só sei a nível de mente, eu entendi aquilo já faz parte de mim e eu opero na vida dessa forma. Então, quando ela fala aqui no eu profundo, a gente vai estar aqui, porque cada literatura que a gente vai, tem isso, né? Tipo assim, eu profundo, está falando de que eu? Né? E a Joana, ela traz muitos conceitos de diversas linhas de psicológica, filosófica, e ela, quando ela se refere ao eu profundo, para que a gente entenda que é um eu maior, que você pode ser chamado de eu superior, self, superconsciência, ou seja, núcleos superiores, né, aos núcleos que compõem a atividade aqui na terceira dimensão, aos corpos da terceira dimensão, que são o corpo físico, que é o que a gente mais conhece, se identifica, o corpo etérico, o corpo astral emocional, né, e o mental inferior, que é a parte da razão do intelecto. E ela não fala que esse eu profundo não é isso, essa parte que a gente já tem um pouquinho de mais de domínio. Ela está falando de algo que é além disso. Está falando que em outros núcleos. Quem são esses outros núcleos? O núcleo da alma, vou botar aqui para você. Acho que eu botei em outro lugar, mais para frente. Mas a gente está falando o quê? Do corpo mental superior, que é a mente abstrata, que é a mente intuitiva. A gente está falando da alma, né? Quando a gente fala de alma, a gente está falando do corpo de luz, a gente está falando da mônada, do espírito, a gente está falando do regente monático, ou seja, é o nosso caminho de ascensão espiritual. Então, ela não fala da autorrealização, que é diferente de meu filho, você cresceu quando crescer, né? Ou seja, a gente pensa na realização do ego em termos de função, de conseguir coisas, de conseguir um espaço. Deixa eu incluir aqui a Mônica. Então, não estamos falando desse local, né? Dessa parte nossa que é estimulada por toda a educação e cultura da sociedade até hoje que alimenta, né? A nossa sociedade ela vive para alimentar o nosso ego, para alimentar tudo que é a superficialidade. Então, com isso, a gente demora muito mais quando a gente se identifica com tudo isso, a gente demora muito mais no nosso caminho de ascensão. Daqui ficou claro dessa parte? Tá tudo bem? Então, o Maslow, ele traz também uma outra descrição. Ele fala assim, descrever os processos de crescimento e de desenvolvimento de inúmeras possibilidades do ser humano, de forma essencial à compreensão e aceitação do eu. Então, só tirar aqui, botar no mudo. Não estou conseguindo. Botei. Concitando o equilíbrio e harmonização interior das suas faculdades, proporcionando-lhe a perfeita integração dos motivos individuais. Então, ele fala também de experimentação
das diversas possibilidades do ser humano integrar isso tudo. Aí a gente vai entrar na temática que é a perda do sentido ético e existencial, né? Então, assim, para a gente perder o sentido ético especial, a gente precisa entender um pouquinho, né? A gente, nos outros encontros, a gente já falou disso, mas a gente vai relembrar aqui com esse texto que ela traz, a Juna traz desde o princípio, né? Ela fala assim, o indivíduo possui, mesmo que inconscientemente, o germe do sentido ético da existência terrena. Chispa do psiquismo divino, ou seja, um fragmento, nós somos um fragmento de um psiquismo divino, que traz no âmago do eu profundo, que eu acabei de explicar para vocês, esse embrião que desenvolve na razão direta em que o conhecimento e a emoção predominam sobre o instinto primário, abrindo espaço para a razão e o discernimento e a evolução. Com a sua marcha ascensional, cada passo dado significa experiência nova que ele incorpora, facultando-lhe experimentar novos desafios. Tá. Por isso, assim, o pessoal começa assim, Jona, é muito difícil, porque chispa não é mole, né? A gente fala com chispa. Então, assim, traduzindo numa linguagem, tentando traduzir uma linguagem um pouquinho mais próxima da gente, né? Então, assim, nós somos uma partículazinha de algo muito maior. Vocês estão congelados? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Tá tudo bem, Marcelo? Tá ouvindo, sim. Beleza. Então, assim, a gente é uma partícula, né, de algo muito maior, que ela deu o nome aqui de psiquismo divino. Divino, Deus, o Criador, algo que é muito maior e que a gente não tem a dimensão do que é isso. A gente é uma partezinha desse todo, né? E a gente dentro de nós, no nosso âmago mais profundo, ou seja, no nosso eu mais profundo, né, tem um embrião que dá o sentido da existência. Tem lá, é ele que faz com que a gente entenda a necessidade do progresso, é ele que vai dizer para a gente que a gente entenda que a gente precisa reencarnar, que precisa evoluir, porque a gente precisa experienciar processos e adquirir essa sabedoria. Se a gente permanece estagiado no local, mesmo que seja um local mega confortável, bonito e lindo, a gente para de fazer esse processo de ascensão. Então, já existe isso dentro da gente. Só que, cara, Lucy, então por que acontece de algumas pessoas quererem suicidar, algumas pessoas desistirem da vida e entrar num estado bem patológico? A gente vai ver daqui a pouco por que acontece isso. Então, ela fala aqui, eu vou trazendo o conhecimento dela, eu vou estar integrando com o conhecimento também que a gente já estava trabalhando anteriormente, que vindo lá do Trigueirinho de Figueiras. Então, quando ela fala assim, eu já trago no âmago o embrião para desenvolver a razão direta, em que o conhecimento e a emoção. Conhecimento, ela está falando o quê? É só a gente lembrar do corpo mental, emoção do corpo astral, que é o corpo emocional. Predomina sobre os instintos primários. Os instintos primários é da onde a gente vem como espécie. A gente vem do reino... O anterior da gente seria o reino animal, então a gente carrega esses instintos.
abrindo espaço para razão, discernimento e evolução. Então, assim, o conhecimento é algo que, aos poucos, eu vou adquirindo. E o domínio das emoções e dos sentimentos também, isso é uma fase do meu progresso. Então, com isso, eu vou evoluindo. Cada passo dado significa experiência nova que ele incorpora, facultando-lhe experimentar novos desafios. Então, retornando, é sempre de maneira espiral o progresso do ser humano, da raça humana. Eu experiencio algo, eu vivencio algo, adquiro uma informação sobre aquilo, de repente eu volto em outra experiência, em outra situação, experiencio de novo, até que eu vou mudando. Às vezes eu permaneço no mesmo estágio por muito tempo e não consigo mudar. Mas a ideia é essa, que vai se passando uma experiência, seja na mesma encarnação, ou seja em diversas encarnações, eu repito alguns. Nossa, parece que está repetindo, parece que eu não saio no lugar. Às vezes não sai. Por quê? Porque eu não estou tomando a decisão necessária de acordo com as leis, né? Aí eu não consigo pular de lugar. Né, que a gente faz os saltos quânticos que a galera gosta de falar ultimamente. Então, não consigo sair daquele lugar. Mas não significa que eu não esteja evoluindo em algum ponto, em algum grau. Desenvolvemos mais a personalidade que a individualidade, que é ver-se compelido em manter a aparência que torna os seus conflitos despercebidos dos demais membros do grupo social, sem que os selecione ou se resolva por enfrentá-lo de maneira objetiva, consciente da sua existência. Posterga, quanto lhe é possível, o autoenfrentamento. O que é que ela está falando? O que é isso? Individualidade, personalidade, só para a gente organizar o nosso conhecimento. Personalidade. O que é que a gente falou agora sobre personalidade? É o núcleo onde se encontra o ego, que é o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral emocional, mental inferior. É com essa parte que eu mais me identifico e que eu opero, ou uma maior parte da população opera quando está aqui encarnado. E a individualização? O que acontece? A individualização é quando eu não mais só me identifico com essas partes que estão relacionadas à personalidade e vou me identificando no meu processo evolutivo, no meu despertar, com outros níveis de consciência, outras partes, outros núcleos, que são o mental superior, que é a mente abstrata, aquela mente onde a gente cria, né? A gente desliga do que é muito concreto, o corpo intuitivo, que é o corpo da alma, que a gente chama da minha alma, estou falando do corpo intuitivo, que é o corpo causal, é ali onde está aquilo também que eu ainda preciso desenvolver e que vira e mexe, desce um download de uma parte minha ainda não resolvida e que na vida prática eu preciso resolver e tomar novas decisões. Então, é desse corpo que vai estar saindo. O corpo de luz, que é no nível mais espiritual, que é o veículo que transporta a gente a outras instâncias, outras dimensões, lugares de mais luz, de mais saber, centros de cura, centros de estudos, enfim. E o espírito,
né, que é o corpo espiritual e a mônada, que também pode ser chamado de mônada, e um pouco mais além o regente monárquico, que é que organiza isso tudo. Então, quando ela fala assim, desenvolvendo mais a personalidade, que é a individualidade, então, quando eu coloco a minha atenção para minha aparência, a função que eu vou ocupar no mundo, aonde que eu tenho que chegar, se é na capa da revista, se é no topo de uma organização, se a minha forma de viver está correlacionado a isso tudo que é identificado com a matéria, aí o que acontece? Eu tendo a omitir, postergar o meu crescimento espiritual. E muitas vezes, quando eu me identifico com esses processos, né, não, eu não posso ser assim, porque não é assim que se esperam de mim. Esperam de mim que eu seja uma boa moça, esperam de mim que eu não fale isso. A minha religião, como a nossa amiga Simone falou, a religião tal não permite. Imagina, isso não é de Deus. E não sei o quê. Olha, o protocolo é assim, se não seguir, não é. Então, esses processos, que é muito do homem, criação mental do homem, não é necessariamente espiritual, que a gente vai se identificando, a gente perde o fio da meada e estaciona. Porque eles são processos que inibem, né? Como é que eu vou... Estou com um conflito interno, algo está me agoniando, algo está me sufocando, mas não é isso que se espera de mim. Então, aonde que eu coloco isso? Onde é que eu coloco todo esse meu... toda essa minha linguagem interna, né? Se eu não posso trabalhar no meu universo onde eu estou? Eu acabo não enfrentando isso, coloco para debaixo do tapete, para inconsciente. Eu vou postergando esse autoenfrentamento. Então, sempre é muito bom a gente ter espaços colaborativos onde a gente possa dialogar de forma aberta sobre qualquer tipo de assunto que conflita, que está em conflito conosco. Seja um espaço terapêutico, seja um grupo de terapia, seja com um amigo que tenha um pouco mais de conhecimento. Também não pode ser com um que te leva só para beber, né? Que aí complica também. Mas esses espaços é interessante. Pensando... posterga, quando lhe é possível, o autoenfrentamento, pensando em apagar as tendências, os impositivos emocionais não atendidos, que lhe transmudam em pesadelos ou fantasmas sempre presentes, não obstantes ignorados, enquanto seus esforços por granjear valores amoedados e posições sociais, amigos, relacionamentos agradáveis à sua volta, trabalho, emprego, mediante os quais se possa manter e a família, quando a tem constituída. Creem-se livres dos tormentos que derivam das insatisfações não corrigidas, dos conflitos sofridos na fase perinatal, em torno da sua aceitação ou não no seio familiar, da infância mal vivida ou das heranças de existências pregressas das quais procede. Então, assim, se eu não tenho esses locais de autoenfrentamento, de olhar para a questão
de analisar a questão de várias óticas, de trazer, às vezes, se eu não tenho espaço, por exemplo, dentro da minha família, um espaço colaborativo, né, de fala, sem que tenha imposições do próprio núcleo familiar, do que é certo, do que é errado, do que deveria ser, do que não deveria ser. Então, se eu não tenho essa estrutura, até mesmo na escola, né? A escola, por mais aberta que ela seja, acaba tendo uma limitação do que pode, do que não pode. E aí o ser fica sem esse espaço de elaborar esses tormentos. E aí ele se engana, né? Aí, se é vítima de um insucesso de qualquer natureza econômico, social, emocional, orgânico, logo derrapa na perda do sentido existencial, acreditando que não mais existe motivo para prosseguir, já que tudo se lhe apresenta sombrio e sem roteiro de segurança, às vezes conjecturado até aterradoramente sobre a possibilidade de fuga pelo suicídio. Então, assim, como a Simone estava falando, nossa, quando eu tive a perda lá do meu esposo, eu fiquei sem norte, foi muito complicado passar por isso, né? A sensação é que se perde-se tudo, perde-se o chão, né? Quando você está muito apegado a uma determinada energia, uma determinada pessoa, um determinado lugar, uma determinada profissão, e aí você perde tudo que eu me identifico, né? E aí aquilo é retirado por algum motivo, eu fico com essa sensação desse vazio existencial, desse buraco, desse local onde parece que nada vai aplacar aquela dor, nada vai ser o suficiente. E aí, algumas pessoas, alguns psiquismos um pouco mais frágeis, pensam ou tendem a uma fuga através ou drogas, ou suicídios, enfim. Isso que acontece. Nesse estado de desarmonia interior e de vazio psicológico, os seus são raciocínios pessimistas, masoquistas, portanto, a visão da realidade encontra-se confundida com transtornos que sempre é temporário, mas que pode assumir significado considerável em razão da importância que lhe seja ou não atribuída. Por outro lado, se conseguir experienciar a canalização espiritual e viveu as emoções místicas profundas, e o retorno ao dia a dia traz desconforto e mal-estar, considerando-se estranho onde se encontra. Na primeira vez que eu li essa parte, eu não entendi bulufa de nada desse contexto que ela trouxe. Por quê? Porque quando eu li, eu estava mais identificada com a minha personalidade de que eu tinha vivenciado processos mais próximos da minha individuação. Então, consegui colapsar essa informação em mim na época, primeira que eu li o livro essa parte, não me fez mau sentido. Eu falei, o que ela quer falar com isso? Não entendi, foi nada. Mas como é que chega a isso, né? Eu fico, canalização espiritual, emoções místicas profundas. Nossa, e aí eu vivencio isso e ainda me torno estranho. Que confusão é essa, né? E
E aí, aqui algumas pessoas do grupo, a gente, ao estudar outras ferramentas, outros caminhos, a gente fez uma experiência, né, com algumas pessoas, utilizando um conhecimento, um conhecimento que eu tive acesso e que desenvolvi em uma prática, mas uma metodologia ou numa indução, né, vamos dizer, desse processo de ascensão, chama-se acesso espiritual, aonde, gente, neutraliza essas partes da personalidade e aciona esses núcleos mais profundos, esses corpos mais profundos, esse eu mais profundo, esse self, né? Esse eu superior, esse espírito, essa parte minha que é imperecível, que não muda. Quando a gente, e cada um tem essa experiência, né? Então, quando eu conheci esse processo e fui experienciando em mim, é que eu fui entender do que ela estava falando nessa frase. Porque a gente se coloca em um estado profundo, né, dentro de nós mesmos e acionamos uma energia, a energia divina, a energia da graça, a energia crística, uma energia que também faz parte da gente, que adentra e traz uma experiência mística profunda, né? Então, ao mesmo tempo que isso é muito bom, né? Algumas pessoas participaram, viram, experienciaram isso, você fica com uma sensação de mais de completude, de plenitude naquele momento onde você está fazendo, aumenta-se a sua frequência, tira você de um desequilíbrio, se você estiver em desequilíbrio, pelo menos por um tempo. Só que o que é que acontece depois? Se você passa a experienciar isso com mais frequência, ou seja, experienciar menos a personalidade e mais a sua individuação, o que é que acontece? Vai chegar um momento que você vai olhar para a sociedade e para a forma como a sociedade vive hoje, vai olhar para tuas próprias atitudes, os teus próprios comportamentos e vai achar um pouco estranho. E aí é que ela fala considerando-se estranho aonde agora se encontra. Ou seja, você pode questionar estranho o tipo de atividade profissional que você esteja fazendo naquele momento, estranha aquela relação que você está vivendo, que está cômoda, já não se encaixa mais, você já não aprende mais, mas está cômoda, vai começar a perceber nuances da sua personalidade, que antes era, eu sou assim mesmo, que vai incomodar, que vai dizer, nossa, estou percebendo essa minha vaidade, estou percebendo esse meu egoísmo, olha, está se mostrando aqui. Então, através desses processos, que existem várias ferramentas de como você acessar isso, você vai ampliando a tua experiência, vai expandindo a tua consciência, né, a esses níveis mais elevados, e isso vai otimizando os teus processos. Isso vai fazendo com que você acesse outros níveis, acessando outros níveis, você acessa a mais tecnologias, a mais centros de cura, a mais hierarquias, a mais seres que estão numa expansão de consciência muito maior,
com muito mais sabedoria. E aí, nessa experiência do lá e do aqui, você sendo com disciplina, fazendo isso com disciplina, você vai fazendo essa interligação com mais frequência, e isso vai chegando mais formas, mais situações onde você possa dar conta da experiência, possa dar conta da proposta, né, de automelhoria, sem se desequilibrar, sem que aquela experiência que veio com aquele turbilhão possa te descabelar. Você começa a ter, ao longo, um pouco mais de equilíbrio. É inevitável tal ocorrência, desde que a sessão difícil, as comidas retribuída pelo oxigênio puro, a paisagem infinita que os olhos alcançam, o silêncio musical do cosmos, a solitude apaixonante. Né? Para quem tem uma mediunidade, com a Denise aqui, quem mais que tem, conseguem fazer essa experiência, trazendo essa experiência também, uma parte dela para a mente concreta, é joia. Senão, você faz aquele desligamento, vai, experiencia e só volta com a sensação no corpo físico. O retorno brusco ao turvelinho produz o choque natural de uma urna grande queda no abismo, do já conhecido e não mais desejado. O sufocar-se na pesada atmosfera das paixões de que pensava se haver liberado, recomeçando a penosa marcha de volta, da incessante busca da plenitude. Então, eu vim, esqueço de onde eu vim. Eu faço esse caminho, essa experiência, e aí eu relembro o que eu estou fazendo aqui. Então, é óbvio que quando eu relembro o que eu estou fazendo aqui, eu me desidentifico da personalidade e passo a olhar a personalidade, a ver a personalidade atuando, porque eu tenho o eu profundo, o eu superior mais ativo, colaborando naquela encarnação. Então, e aí eu fico com um desejo desse local, dessa situação. Aí você relembra por que você veio para cá, para esse local de tanta dualidade e para onde você precisa ir de uma forma definitiva. Porque muita gente fala assim, não é possível que eu pedi isso. Não é possível que essa experiência eu tenha pedido. Meu Deus do céu, eu devo ser muito burra, né? Assim que a gente fala. Aí, de noite, a gente desdobra, vai, lembra. Então tá, deixa eu continuar. Gente, até aqui, como é que tá? Querem compartilhar o que se bateu, se não bateu, o que vocês acham desses conhecimentos? Eu estou gostando, tá legal. Eu até tinha sugerido isso mesmo, né? Ter um livro para a gente se basear e tal. Não precisa ser o livro todo, mas parte do livro, né? Pena que eu não li nada disso aí antes, né? Mas na próxima, quem estou sabe? lendo porque eu sei que é difícil as pessoas Sim. pararem para ler. Não é a melhor metodologia de ensino, mas né, nem todo mundo vai conseguir ler. A gente troca aqui mesmo, nem que seja um pedaço. Sim. Estou gostando, estou gostando. Como é que está aí para vocês, meninas? É porque o assunto realmente é meio, né? Requer muita reflexão, né? Você lê uma frase, já tem que ficar pensando muito, né? Então, realmente, os livros da Joana de Anjos são assim, né? Mas A Jana é profunda. profundo, né?
Falou em Simone já profundo, teve cadê contato Denise? com a Denise, fala aí, literatura Denise. da Joana? Não, é a Não? primeira vez, não. Sim, E estou ela. achando bem interessante. Para você que está estudando para estudando, já é, né? Mas está se no caminho de automelhoramento, é uma super indicação. São 16 livros, tá? Que é um compêndio de 16 livros, onde ela traz muitas informações sobre o psiquismo humano, sobre, né, interligando tudo isso, assim, a parte tanto da psicologia tradicional associada a esses processos extrafísicos, né, transcendental. Sim. A cultura oriental, que já é muito mais avançada do que a ocidental nesse sentido, né? Então, ela mescla bastante, é uma literatura bastante rica, mas ela tem uma linguagem um pouco sofisticada. Porque Mas com uma tradutora como você, aí a maravilhosa. gente vai aos poucos, assim, mas ela está falando sobre o quê? Mas aí, da onde que ela pegou essa informação? Porque, infelizmente, né, na língua portuguesa é isso, né? Um vai dar um nome de uma coisa, de outra, está falando a Sim, mesma coisa, está falando da alma, está falando do espírito. Da onde ela está falando eu profundo, eu pessoal, eu consciente, eu... Então, assim, são muitas... Aí a gente tem que fazer esses encaixes para o nosso sim. cognitivo entender onde está, né? Uhum. Tá bom? Mas até agora estou conseguindo acompanhar bem. Tá bom. Qualquer coisa grita aí, gente, onde é que Tá tá? ok. É... Surgiram-se muitas técnicas psicoterapêuticas para os pacientes que experimentam esse vazio, essa perda do sentido existencial. No caso, você, né, Simone, você utilizou a captação psíquica, né, no momento que você falou, né? Vou trazer aqui que a gente não estava gravando, não sei como é que é essa gravação, mas a gente vai usar para alguma coisa. Mas você estava falando que você veio experimentando algumas religiões, né? Sim. E que quando você teve a perda existencial, ou a perda do seu marido, houve um descontrole emocional, não entendeu, foi muito difícil passar por aquilo, e aí te ofertaram, né, conhecer algo diferente que poderia trazer um pouco mais de conforto. E aí você quer Sim. contar como é que foi um pouquinho dessa chegada, né, nesse local, que você falou, já tive na Igreja Católica, na evangélica, compartilhavam a vida com o teu marido, que era espírita, e aí como é que foi chegar assim, a uma psicoterapia reencarnacionista com captação psíquica? Foi assim muito engraçado, porque a minha primeira consulta com a Sheila, o Danilo acho que já tinha passado mais ou menos para ela o que tinha acontecido e tudo. E aí eu sentia que a Sheila estava com muito, como é que eu vou dizer? Não é que ela tivesse com muito cuidado, mas ela estava meio que respeitosa na forma de conduzir, né, a sessão, até que eu cheguei para ela, mesmo estando assim em frangalhos, né, porque eu estava me sentindo completamente sem chão, é como se eu tivesse entrado num buraco eterno, né? Sim. Aí eu falei para ela assim, olha, você fica à vontade, porque eu vim aqui, eu quero ajuda, eu não estou feliz do jeito como eu estou, e você pode falar abertamente o que você acredita, como você acredita e como você vê, que se você falar alguma coisa que porventura eu não receba bem, eu vou me sentir à vontade de chegar para você e falar. E assim, e foi uma união tão grande, e conforme eu ia falando como eu estava me sentindo, e ela colocando. E aí eu falei para ela assim: olha, eu queria que meu esposo estivesse vivo aqui, porque quando meu marido começava a falar de reencarnação, ele sabia que eu não acreditava, né? Claro. Porque eu fui nascida e criada no catolicismo, que eles não professam, né, Sim. a reencarnação. Depois, no evangélico também, menos ainda, né? Aí
eu falei assim, eu queria muito que ele tivesse aqui, depois de algumas sessões que a gente fez, porque eu falei para ela assim, que assim, hoje naquela época eu falei para você, hoje eu não diria para ele que eu não acredito. Eu já me questiono, né? Sim. Você já tem E uma possibilidade, né? sim, até Existe uma possibilidade. o último encontro que a gente teve, eu e a Sheila, inclusive eu pedi para ela que eu queria saber de alguma vida minha passada. Eu falei para ela, Olha, eu quero ir lá, eu quero ir lá saber o que aconteceu em alguma vida. Aí ela falou para mim sim, que ia mostrar aquilo que achava que eu estava preparada para saber, né? sim, Porque eu falei assim, quantas vidas será que eu já passei por aqui? E assim, eu brincava. Estou falando porque assim, a minha maneira de ser, e eu falava assim para o meu marido: olha, não é desrespeitando, uhum. mas Carlos, eu faço tanta besteira na minha vida que eu vou reencarnar toda a obra, eu nunca vou concluir o meu processo de evolução, porque cada Sim, vida que eu venho eu faço mais besteira. E aí ele ria e falava assim, cara, você tem um jeito único de falar as coisas e quando eu conversava até com os amigos dele que eram espíritas, porque eles ficavam impactados, né? Porque a primeira sensação que eles tinham, e a esposa do... Meu marido era médico, né? Então, no mundo da medicina, é mais voltado, né, para as questões espiritualistas, né? Então, os amigos dele, quando sabiam que o Carlos tinha casado com uma evangélica, já falavam que ele era doido, né? Tu é doido, a mulher deve ser toda fanática, toda histérica, toda não sei o quê. E quando eu chegava, que eu ficava brincando e que eu falava as coisas para eles, então eu não fiquei muito chocada com alguns conhecimentos que a Sheila me trouxe, porque eu acho que eu fiz um estágio bom de 15 anos com o sim, Carlos, né? sim. E a gente conversava muito, assim, acho que foi uma das coisas que eu senti muita falta, porque a gente se entendia pelos olhos, pelo respirar, e foi quando você leu ali, eu me transportei para aquele momento, né? Que quando eu tive a notícia da morte encefálica dele, como enfermeira eu já sabia que ele não voltaria, né? Uhum, sim, E aí eu fiz todo um misto de sentimentos, porque eu precisava ser forte por conta dos filhos, e ao mesmo tempo eu não queria aceitar aquilo. Foi tremendo, e no meu dia a dia eu voltar para casa sem ele, e nos momentos que a gente sentava para conversar, ele colocava muito o ponto de vista religioso, né, dele, das coisas que ele acreditava, e eu tinha um prazer muito grande de ouvir. Então acho que assim já era o universo conspirando, né, para que eu pudesse vir encontrar uma nova maneira de ver a vida, né? uhum, sim, Porque hoje, a Simone de hoje, eu digo que dentro de um bloco doutrinário, eu era muito compactada, né? Eu seguia uhum, muito aqueles padrões, sim, mesmo sendo meio fora do padrão, porque se eu não concordasse muito com alguma coisa, eu ainda argumentava, né? sim, Mas não ao ponto de gerar um conflito dentro do local onde eu estava. sim. Mas eu queria muito que ele tivesse aqui para ver essa nova fase que eu estou vivendo, que eu estou me sentindo. A sensação que eu tenho hoje, Uhum, com essas buscas que eu estou tendo de conhecimento, do autoconhecimento, da ajuda, de poder estar dividindo. uhum. Às vezes eu fico com receio até de falar aqui no grupo, porque eu sei que vocês são PhDs em Não tem ninguém espiritualidade. aqui, não, em PhD, E, não. Todo mundo é só e, estudantes. e aí eu fico assim, gente, posso estar falando um monte de besteira, mas é o que meu coração está Ah, cheio, né? E às vezes o que eu penso que é besteira para alguém pode servir, sim, né? com certeza. E eu me sinto como um escravo que recebeu a carta de alforria e tirou os grilhões, sabe? Sim, Eu me sinto livre no meu
no meu dia a dia hoje de pensar. Antigamente eu olhava certas coisas e eu ficava pensando, ah, meu Deus, será que é? Será que não é? E hoje eu experimento, né? Eu consigo experimentar essas situações, essas oportunidades, e está sendo muito gostoso. E, assim, esse grupo vem enriquecer muito. Tudo isso que você está falando, eu estou levando para o meu aprendizado dentro da proposta que eu tô estudando, que eu Colocando, estou né? fazendo o meu aprofundamento de formação, Sim. e está vindo muito, está meio Tô que lá casando, casando, né? sabe? Está casando, está sendo muito, muito bom. Sim. Eu tenho muita gratidão de poder estar nesse grupo. Muito obrigada pela sua partilha. A gente vai voltar aqui e falar justamente, Simone, dessa questão, né? Você falou aí que a gente desses locais onde a gente nasce, né, numa cultura de uma família, o quanto que a gente absorve a cultura familiar, né? Ou a gente faz escolhas, como você falou, até mesmo de religiosidade, porque não existe uma religiosidade, né? Um local que seja melhor, como a gente estava conversando antes, existe aquele que é bom para você naquele momento, que você está apta àquela manifestação. Então, assim, isso a gente tem que quebrar, né? Porque não tem, não. Ah, agora eu me identifico mais aqui. Ok, absorve aquilo que é melhor daquilo para você, né? Lembrando que o processo de autorrealização é a gente quanto maior o número de experiência e de informações e de conhecimento estético, social, Religioso. religioso, aquilo vai alimentando o nosso eu profundo, né? Sim. A gente só não pode ficar em locais que nos limitam a esse caminho, né? Quando a gente perceber que algo está nos limitando, a gente precisa fazer, tipo, tira aqui, né? Não, muito obrigado, mas deixa eu ver outras situações, outras coisas, porque sempre tem mais, né? O sábio é aquele que sabe que não sabe, né? Tem sempre mais alguma coisa, não existe uma verdade única, tudo é muito relativo, sempre é parte da verdade, então a gente vai andando. E aí, foi engraçado também que sua partilha vai ajudar a gente aqui, porque quando ela fala, né, que a gente deixa de elaborar, lembra que a gente falou aqui, ó, que a gente está falando assim, que a gente mantém a aparência, sabe? Lembra que você falou assim, ó, Lúcia, aí eu fiquei entre eu viver aquele luto e manter a aparência porque eu tinha os meus filhos. Faz sentido para você, Simone? Sim, faz sim. Aí o que que eu faço? Mascaro. Eu não tenho autoenfrentamento. E aí, o que que acontece, Simone? Quando eu não vivencio aquilo que eu preciso expressar, Eu colapsei, né? eu entubo e aquilo vai ter que ser expelido de alguma forma, porque é uma energia condensada dentro de mim. Sim. Então, se eu não trabalho aquela energia, se eu não trabalho no nível mental, no nível emocional, se eu não faço essa ascensão, porque se eu me identifico com o ego, se eu me identifico com a perda, se eu me identifico com aquele sofrimento, com aquela dor, eu estaciono ali, fico rígida. E aí eu fico na dor, na dor, na dor, e parece que aquilo não vai acabar nunca. Quando eu relembro que, peraí, eu sou ser humano, meus filhos só são meus filhos, mas eles são seres espirituais, eles só estão como meu filho, eu tenho também o direito de passar pela minha demanda emocional, de compilar essa energia, compilar essa situação de saudade que eu vou ter desse amor, né? E aí, quando eu me lembro que eu não sou
a personalidade, que eu sou algo maior, aí eu me lembro assim, que ele está falando, ele podia estar aqui, mas ele está. Sim. Entende? É uma questão Sim. de a gente mudar a forma de pensar. Né? Sim, e assim... Como a sua forma de pensar estava na forma antiga, né? Até que você organize seu pensamento e fala assim, não, a gente é só energia, antes ela estava no sólido, agora está no gasoso. E quando eu falo que eu gostaria que ele estivesse aqui, eu falo que eu gostaria que ele estivesse aqui na matéria, entendeu? Sim, Porque assim, entendi. ele ia vibrar muito. Mas eu tenho essa consciência que ele está todo o tempo, Sim. sabe? E está vibrando, né? Com certeza. Eu sinto a presença, sabe, Sim. dele. Hoje eu sinto a presença dele perto de mim. Uhum. Mas quando eu falo assim, eu queria que ele estivesse aqui, não que ele não estivesse, eu falei até para a Sheila assim, Sheila, ele deve estar radiante, né? Porque é uma particularidade, quando a gente foi para casar, na igreja evangélica, o pastor quer conhecer, né, a pessoa com quem você vai se unir. Sim. E aí eu falei para o pastor assim, eu falei, olha, se você não quiser fazer meu casamento, você fica tranquilo, porque eu vou casar assim mesmo, porque ele é espírita e você pode não querer, mas de boa, eu vou casar assim mesmo que você não aceite. Aí ele foi conversar com o Carlos e falou, olha, Carlos é uma pessoa realmente incrível e quem sabe, né, Simone, você não entrou na vida do Carlos para converter o Carlos. Aí o Carlos, na mesma hora, falou, pastor, quem sabe, né? Porque as vias são de mão dupla, né? Quem sabe também eu não entrei na vida da Simone para mostrar para ela que existe um outro caminho, né? Uma outra forma de ver a vida. E ele falou assim, quem sabe? Porque, na verdade, o pastor, na época da igreja que eu congregava, ele era um pastor muito gente boa, sabe? Tem um amor muito grande por ele. Sim. Que ele era muito aberto, né, a ouvir as pessoas. E realmente, eu conversava mais com ele sobre as questões da fé dele do que da minha própria, porque hoje eu vejo que eu tinha uma sede, um desejo muito grande de conhecer mais, porque eu sempre fui muito fuxiqueira, né? Eu sempre fui insatisfeita. Você me dava um pouquinho, eu queria sempre um pouquinho mais. Sim. E eu era sedenta, tudo que eu podia buscar de conhecimento com ele, eu fazia. Então, já estava preparando o meu caminho. Tá bom. Então, vamos voltar aqui para o nosso texto, né? Vamos tentar ver um pouquinho mais. Não, surgiram-se muitas técnicas psicoterapêuticas para os pacientes que experimentam esse vazio, essa perda de sentido existencial, dentre as quais um estudo biográfico do mesmo, né? Voltar e ver, né? Rever, olhar, no qual, narrando oralmente ou por escrito a sua vida atual, refaça a caminhada desde os primeiros, né, até os passos, até a fim de poder identificar a origem dos conflitos e os complexos que atordoam ou que lhe transmitem insegurança ou súbito da desistência, do desinteresse pela vida. Então, assim, né, em qualquer técnica que utilize a linguagem, né, investigativa, né, seja a gente faz psicologia tradicional, dentre todas as técnicas, né, ele vai sempre entender onde que está a origem do conflito, né, através da linguagem ou da escrita, né? É um dos caminhos, né? Por exemplo, a confecção de um diário, pelo nascimento, narrando os acontecimentos mais importantes, significativos, vai dando os registros. Geralmente, assim, você pode usar também, você que está estudando isso, o que aconteceu com 0 anos, no seu período
né? Com 7, com 14, aí faz com que a memória, então já aí você vai trabalhando com retorno de memória e vai trazendo aquilo que estava mais impactando, aos poucos, trazendo para o consciente. Isso vai, né, alimentando. Só que, assim, por extensão, vou ler aqui, mas vou dar depois de um parênteses. Por extensão, a confecção de um diário. O paciente deve ser conscientizado de que está utilizando psicologicamente a fim de melhor responder qualitativamente em benefício pessoal. Nesse aprofundamento, são ressuscitados alguns aspectos e características dos pais que influíram na formação da sua personalidade. Então, há alguns aspectos e características dos pais, olha só, que influíram, né? Resumam de forma perturbadora. Por quê? Porque, assim, esses dois veículos, né, que a gente acabou, a psicologia, e dentre outras mais conhecidas, ela vai tentar buscar, né, aquilo que aflorou a personalidade dela aqui na vida atual. Então, às vezes, a cultura daquele núcleo, a forma como foi conduzida a educação, a forma se foi mais limitada, se foi mais aberta, se foi negligente, se foi... Então, qual a forma como um ser, quando chega aqui e é introduzido naquele espaço, naquele ambiente, com todas as interfaces que possa daquele ambiente estar sendo organizado para experienciar, vai aflorar nele, né? Alguns aspectos. E alguns aspectos, ele como espelhamento desses pais, que são aqueles que mais têm contato, você acaba negando, rejeitando ou se espelhando, passando a ser um pouco daquilo também, né? Em tal quadro, será possível fazer-se uma comparação entre os traços de semelhança e de contraste dos familiares com seus ascendentes, aqueles que mais se mascaram a existência ou que foram resultados de incompatibilidade do meio onde viveu. Ressurgirão, nessa ocasião, as subpersonalidades, que a gente vai para um outro conceito, que se encontram mergulhados no ímã e têm ascendência em determinadas situações emocionais sobre a personalidade predominante. A gente já, sempre que o conflito reponta ameaçador. Então, a gente já teve aqui, mais no início desse grupo, e a gente pode voltar, provavelmente a gente vai voltar a falar, porque entraram outras pessoas, a gente vai voltar a falar os conceitos de personalidade dominante, predominante, que geralmente é a personalidade mais próxima que foi organizada para que ela atuasse e fosse trabalhar os princípios e tudo que ela precisa trabalhar, mas tem outras personalidades no seu psiquismo oriunda de vivências passadas, que elas podem aflorar de acordo com aquilo que ela vivencia, as emoções, os sentimentos, as situações e os fatos que ela vai vivenciando, então aquilo vai trazendo à tona. E muitas vezes, aquela personalidade que era para ser dominante passa a ser uma personalidade frágil, permitindo que outras personalidades, outras partes da gente, coabitem o mesmo corpo, vamos dizer, né? Ou mesmo psiquismo e aflorem com todas as suas características, às vezes muito diversas, da personalidade predominante. O trabalho da integração das subpersonalidades. Subpersonalidade também é outra forma que, independente da literatura, é tratada para classificar um determinado grupo, né? A gente vai ver assim, integração das subpersonalidades. Aqui a Joana está falando, não estabelecendo que se trata de vivências de vida passadas, mas pode também ser visto em outros momentos. Ela fala com essa menção
a outras vidas, né? Outras situações já vividas. Em algumas literaturas, você vai ver subpersonalidade, uma parte nossa dessa vida que fragmentou, né? Porque por alguma situação, alguma situação vivida, algum fato, algum desajuste, alguma coisa que não ficou legal, né? E aí eu tenho uma energia fragmentada de mim, que ela vai precisar de uma resposta em algum momento dessa existência ou de outra. Então, ela precisa ser organizada. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho nisso mais tarde, e ela traz ainda mais disso. O trabalho da integração de subpersonalidades é de magna importância para o estabelecimento do comportamento saudável, já que, face à existência dessas diferentes eus, que são responsáveis por distintas condutas, como aquela quando a pessoa se encontra a sós e a que assume quando no meio social. Aí mesmo, a depender da companhia, se de destaque ou sem importância no conjunto dos interesses econômicos ou políticos, mantendo radicais transformações. Eu identifico vários eus dentro de mim, né? Eu tenho várias Lucis. Eu tenho a Luci empresária, eu tenho a Luci que é a terapeuta, eu tenho a Luci que é a mãe, eu tenho a Luci que está com as amigas, então eu tenho várias Lucis dentro de mim. As Lucis hoje em dia estão controladas, mas nem sempre foram assim. Por vários momentos, partes dessas mais desequilibradas, elas atuaram mais predominantemente no lugar da Luci hoje, que está mais integrada. Então, isso acontece muito no psiquismo da gente, porque a gente tem. Isso não significa que a gente tem nenhuma patologia. Todos nós temos diversos eus dentro de nós, que se manifestam diversas... Nossa, de repente acontece uma coisa, eu falei, não sei nem da onde que eu jamais ia pensar que eu ia reagir dessa maneira. Quem reagiu dessa maneira é uma parte sua que vem e que te defende e que usa a energia que é bem diferente, né, daquela outra parte que você está habituada, e que ela chega e que ela colapsa aquela informação, tanto para o benefício, quanto se ela tiver algum desvio de comportamento, algum desvio de hábito, ela também vai se manifestar se você permitir brechas, ou seja, se o seu psiquismo não está totalmente integrado, elas vão cambiar, né, na tua energia e vai se manifestar. Tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais depois. O radicais transformações. O mesmo ocorre quando no lar ou no escritório, com amigos, estão desconhecidos, oportunidades das quais as atitudes fazem-se muito diferenciadas, demonstrando que vários eus se sucedem, cada qual assumindo um papel de importância conforme a necessidade de cada momento. William James, o psicólogo pragmatista americano, foi um dos primeiros a registrar essa ocorrência, conforme sucedeu com o fisiologista francês Pierre Janet, ao apresentar a tese das personalidades múltiplas ou secundárias. Então, assim, eu uso muito, né, o termo personalidade múltiplas quando eu trago um psiquismo de uma vivência passada. Né, tem algumas literaturas que se coloca assim. E as subpersonalidades, eu afiro aquilo, né, uma criança ferida
que foi rejeitada, que foi abandonada, ou que sofreu um abuso, ou que qualquer coisa que dissociou o psiquismo dela passa a ser, né, na minha linguagem, como eu uso para o meu entendimento, as subs. A busca de autorrealização não pode ser interrompida em razão dos episódios menos felizes que fazem parte do processo de crescimento moral e espiritual. Renovada a aspiração de liberdade e novas experiências, os traços psicológicos do paciente vão se alterando para o equilíbrio, enquanto supera os conflitos e reduz as subpersonalidades, passando a vivências menos conflitivas e mais gratificantes. Para o êxito do cometimento, vale a pena acrescentar a técnica do serviço ao próximo, que constitui emulação para superar-se o desinteresse existencial, desde que a sua passe a ser uma vida útil da qual outros dependem. Isso aqui é uma coisa que precisa se tá amparado, né? Para quem está nesse local, para quem está sem essa perspectiva de algo maior, ela precisa estar, como é que se chama? Ela precisa desenvolver um outro sentido, tirar o foco de si mesmo ou daquela situação que provocou e colocar o foco em uma ação colaborativa, da onde esse sentimento de utilidade, onde ela vai poder alimentar-se de troca entre dar e receber, né, com o seu semelhante, ela vai ampliando novamente e vai reorganizando um pouco mais o psiquismo. Isso é um dos caminhos, né? Não é o único, mas é importante. Estimulando o prosseguimento da luta, né? Então, assim, se eu estou com uma pessoa dentro de casa que esteja com esse desequilíbrio, a gente tem que estar sempre posicionando, olha, não, tem outros caminhos, vamos lá, vamos fazer outra coisa, tira aquela pessoa daquele né, sempre apoiando o máximo que possível. Movimento sobre dificuldade e também promover o raciocínio, a capacidade para o crescimento interior, a coragem para vencer impedimentos. Quando alguém não enfrenta desafios, jamais amadurece psicologicamente. Então, é assim, aquela pergunta que eu ia falar, meu Deus, por que eu estou fazendo tanto sofrimento, Senhor Jesus, não é possível. E a gente tem que pensar assim, bom, né, a gente está num local que é dual, eu tenho que experimentar. Para eu experimentar, eu preciso sentir, né? Eu tenho que desenvolver a minha parte intelectual e a minha parte do sentimento. Então, eu preciso fazer essas duas configurações. Se tiver tudo muito calminho, muito maré mansa, significa eu não estou crescendo. Eu preciso estar numa... Sobe, desce, sobe. Ah, meu Deus! Aí vai de novo. Então, a vida na Terra é uma vida que é elaborada para a experimentação, né? Então, os desafios vão sempre acontecer, a gente nunca vai estar naquela situação, agora finalizou tudo, pronto, concluiu tudo. Não, uma coisa vai quebrar, uma doença vai vir, um acidente, não sei o quê, está sempre alguma coisa, né? A não ser que você esteja numa encarnação de férias. Aí é você que seus metodos. Mantendo-se na face lúcida e fascinante da infância, sem sabedoria nem consciência essa sua realidade existencial. Toda vez, portanto, que se desenha sombras perturbadoras no painéis das emoções, trabalhando contra os valores éticos da existência, dever,
realização, trabalho, alegria, inspiração para o belo e o útil, crepúsculo interior, necessidade de autopunição ou episódios de autocompaixão, torna-se imprescindível buscar recursos terapêuticos mediante o trabalho interior de renovação dos valores ideais esposados ou reconhecer ao auxílio técnico de um psicoterapeuta capaz de reativar os centros de vida, movimentando submersos no mar de encapelados dos conflitos. Então, assim, cara, tá passando por algo que você não está... Tem que procurar ajuda, tem que procurar uma forma de elaborar aquele quadro para não deixar somatizar. Quando somatiza, pode se tornar uma patologia mais grave, mais difícil, você é difícil para sair, né, daquelas situações. E aí, a origem sempre, geralmente está pregressa à existência atual. Ela sempre traz essas referências na literatura. E a gente, ela traz como base, traz como é que esse ser geralmente chega, né, à vida. E aí ela fala da alegria e da infância. Então, olha só, a alegria é uma mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Então, a alegria de alma, né? Não é aquela alegria fingida, mas alegria na essência, assim. Se a pessoa tem alegria, ela está caracterizando o oposto daquela característica que a gente estava vendo, que é o ser que perdeu o senso, né, do que ele está vivendo. Quando se instala, todo indivíduo se expressa em um fluxo de energia que o domina, que se movimenta dos pés à cabeça e dela até a planta dos pés. Então, você vê que é um fluxo de contínuo de energia. A alegria, ela traz essa sensação, essa vitalidade, né? E aí ela fala da infância. Olha como deveria ser a infância de todos nós, né? A infância é o exemplo natural da verdadeira alegria. Quando a gente fala de infância, a gente está falando assim, né? O ser que chega, sem o aparato daquele meio que recebe, né? Como é que ele... porque ainda não tem consciência de culpa. Olha, por quê? Porque é apagado. É apagada as memórias da gente, né? Então, é a naturalidade, é o sorriso, olha a espontaneidade, é o brincar com o contato com o simples, é aquilo com um pequeno animal, com um brinquedo, né? Até mesmo sem análise de risco, ocorrências perigosas que possa ter, tá nem aí, né? Então, a atitude é resultado da inocência. Sua nudez é natural, todas as suas expressões são destituídas de objetivo. Pode-se compará-la ao estado de pureza. Ó. Estado de pureza é um estado evolutivo, né? Das figuras mitológicas de Adão e Eva no paraíso, antes da sedução pela serpente e a fim de provassem a árvore do bem e do mal. Após o que se descobriram, experimentaram a consciência de culpa, esconderam-se. Então, veja só, esse é o ser que chega. E aí, a gente vai perdendo tudo isso. Por quê? Porque a sociedade, a família, a cultura, todos os processos vão moldando a gente. Como se fosse uma massinha e vai
moldando o nosso pensamento, moldando a forma que a gente tem que atuar, dizendo isso é certo, isso é errado, isso não pode, olha, isso é feio, olha, isso não sei o quê. E aí torna-se esse ser neurótico que somos nós, cheio de culpa, cheio que não posso usar essa roupa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo outro, isso é feio, isso não sei o quê. E aí, olha que coisa louca, eu sou quem? Quem sou eu? Quem sou eu? Não sei, porque eu sinto algo e eu não posso expressar algo. Eu sinto, mas eu não posso. Então, começa a criar essa confusão no nosso psiquismo, né? Não poucas as vezes, porém, esse encantamento juvenil desaparece sob a pressão de adultos severos e irritados, que sempre agridem, esquecido que o seu humor negativo irá prejudicar significativamente o desenvolvimento emocional da criança, atirando-lhe petardos mentais, verbais desajustadores, quando não se utiliza covardemente a agressão física para exteriorizar os conflitos que os devoram. Isso aí isso é só problema. Então, assim, né? Ah, Lucy, então todos os pais erram? Sim, todos os pais erram, porque todos os pais são espíritos em diversas graduações que já desenvolveram mais ou menos o intelecto, mais ou menos o sistema emocional, portanto, estão fazendo experiência tanto quanto os filhos, né? Então, é aí que mora a grande encrenca. Por quê? Quando acontece essas questões aí grifadas, é que essas fragmentações nossas surgem, né? Ou eu formo essa nova personalidade, essa subpersonalidade diante de uma agressão, eu fico, ai meu Deus, né? Eu fico, aquele fato dói em mim e eu não sei lidar com ele, eu ponho, como a Simone colocou, né, a perda dela lá para o calabouço, eu não posso viver isso, eu não posso sentir isso, fica lá guardado, e ela vai ficar, olha para mim, né? Isso, a criança também passa por esse local, né? Então, fica aquela informação ali sem ser trabalhada. Então, aquela informação, ou se não, quando essas experiências elas são muito fortes, eu acabo que eu posso pegar do meu calabouço, no meu interior, do meu inconsciente, eu pego uma personalidade mais forte do que a personalidade que foi organizada pela encarnação e trago ela para o meu campo para ela dar conta daquela situação. Tá? Então, eu tenho um general aqui que põe todo mundo para correr. Eu trago o general, mas eu trago o general, ele me defende, mas eu fico com o quê? Eu fico com toda a frieza, com toda a agressividade, com todo não sei o quê do general atuando em mim, né? Então, é muito, assim, se a gente pudesse ter esse treinamento para ser pai e para ser mãe, e do impacto dos nossos movimentos, né? Quando a gente quer decidir algo pelo filho, quer impor alguma coisa, isso acarreta uma dificuldade muito grande para aquele espírito e, consequentemente, para o grupo familiar todo, né? Porque vai entrar todo mundo em desequilíbrio. Uma coisa vai puxar a outra, então aí a gente vai ter que trabalhar com a causa
com a causa e efeito, né? Outra questão, né, que a gente precisa grifar aqui de tais ocorrências naturais enriquecedoras, o superego não apresenta dominante, impondo o que se deve ante aquilo que se não deve vivenciar, como herdeiro, que é de todas as imposições agressivas dos genitores ou castradores imposta pelo grupo social, religioso, étnico, que ficaram arquivados no nível abaixo, próximo da consciência. Então, assim, tudo que é muito imposto, né? Tudo que é a ferro, fogo, tudo que é... Quando não respeita a individualidade daquele ser, vai apresentar algo que vai desequilibrar em algum momento da situação daquele indivíduo. Então, por quê? Porque isso vai anulando a identidade dele. Então, no momento, quando não se age com necessário cuidado e respeito pelo ser, olha, cuidado e respeito pelo ser. A nossa função, né, quanto pai e mãe, apesar de ninguém falar isso para a gente, é respeitar aquele indivíduo, aquele ser que a gente recebe para que ele possa fazer uma experiência corpórea. Só que a gente não tem essa cultura. O que a gente faz? A gente tenta moldar aquilo que a gente acha certo, correto, etc, etc e tal. Isso é praticamente todo mundo, né? Só que a gente rompe, porque a gente não sabe quem é esse ser. Esse ser pode ser mais evoluído que nós e vem fazer uma missão maior do que a nossa, e a gente vai impedir que ele execute aquela missão, porque eu moldo ele, né? Então, quando eu rompo a integridade, o indivíduo passa a entender se... Então, quem sou eu? Perco a identidade. Quem sou eu, então? Não sei. Né? Ao meu redor, eu tenho necessidade de fazer algo, ao meu redor falo que não posso, não é assim, não é assado, de maneira não dialogada, geralmente, de maneira um pouco mais... muito mais ativa, né? E aí, é preciso devolver a esse ser essa alegria. Porque eu preciso devolver a esse ser um senso de identidade. Ele precisa entender quem ele é, para que ele possa, assim, evoluir no processo dele. Fora disso, e aí, gente, para quem trabalha, quando já trabalha com terapia, já trabalha, dependendo do quanto esse psiquismo foi distorcido, foi rompido, foi perturbado, né? Não foi desintegrado, a dificuldade de voltar esse conceito da alegria, essa alegria que a gente leu no início, né? Aquela pureza, aquela inocência, aquela forma de expressão que é mais próximo daquilo que é o original nosso, ou daquilo da perfeição em que a gente quer estar um dia como completude. Tudo bem para vocês até aqui? Acho que hoje já tem bastante coisa, né? A gente pode deixar esse processo de autoidentificação para o próximo encontro. O que vocês acham? Agora, queria que vocês compartilhassem um pouquinho assim, da experiência individual de vocês, se essas informações têm a ver com algum processo que vocês já viveram,
pessoalmente, ou que não, que apenas viram. Aí, não, nada disso. Como é que é? Alguém quer compartilhar? Alguém passou por alguma experiência que acha que teve que omitir um pouco daquilo que achava que era, porque o meio, a sociedade, a cultura não foi permitido a expressão de uma parte sua, né? Como é que é isso Quem para não, você? né? Quem Oi? não? Quem não, né, Quem Dê? não? O tempo todo, filha. Até romper essas estruturas internas para que a gente possa fazer isso no externo, oxe, é uma vivência, nega, o tempo todo. Se Sim, auto-observar e ver até onde a gente consegue, de fato, interiorizar para dar o passo né, externalizar essa ruptura com o velho e sim. dizer não, mas o não mais dentro da revolta, mas o não consciente, né? Dizer não, como você acabou de falar, não, isso eu não quero mais, muito obrigada, e não é para mim, em todos os setores, religiosos, de relacionamentos, de trabalho. Esse eu acho a grande chave da questão. Sim. Isso aqui, na maioria da literatura, que a gente vai ver na literatura psicológica, tanto das filosofias, que é quando insistentemente vem a palavra desapego, né? Que dá até algo, como assim desapego? Desapego de ideias, desapego de pessoas, inclusive, desapego, né? Desapegar daquilo tudo que é material, daquilo tudo que tem um contexto material envolvido no processo, né? E aí se linkar com a... Oi? O apego intelectual, não intelectual acadêmico, mas desse do intelecto do ego, é que segura o material, na verdade, né? Quando você está apegado a esses conceitos subjetivos que começam a dirigir tua vida e você nem sabe o porquê. Você fala da forma pensamento que você organizou no seu psiquismo, é isso? Seria isso? De acordo com todas essas vivências, claro. Isso. Então, assim, são pré-conceitos, né? São conceitos a partir de uma experiência e de uma nomeação que é dada naquele momento, né? Então, olha assim, ai, você é um saco, garota! Para a garota, ser um saco. Qual a significância de ser um saco? Ela está sendo rejeitada, ela está sendo humilhada, ela está sendo desvalorizada. Como é que aquela informação chega naquela pessoa naquele momento? E como é que ela fica? Ela fica ou ela já tem uma estrutura interna, uma maturidade interna para falar, e ela só está brincando. Né? Então, assim, são todas essas partezinhas que a gente fala até brincando. Só que aquilo, para aquela pessoa, ela já vai colapsar com a informação que já está lá interna, e ela falando, mas se ela está me falando sobre isso, é porque eu sou isso, eu me identifico com aquela fala. Quando eu me identifico, eu fico presa. Aí eu sinto dor. Aí eu falo, caramba. Aí eu começo a entrar em um processo de... Né? Então, quem sou eu? Porque quando eu falo isso, não aceita. Quando eu falo isso, eu sou isso. Quando né? Então, perde o quê? Perde a espontaneidade da vivência da criança, da infância, né? Daquele ser que chega, ele perde, vai perdendo a espontaneidade. Ele vai ficar sendo e se eu não fizer isso, eu não vou ser amado. Porque sempre a moeda de troca é
fulaninho vai ser isso para a mamãe, que depois a mamãe vai dar uma coisinha para você, né? Então assim, só fazendo isso você é amado. Olha, assim você vai chegar a Deus. Faz isso que chega a Deus. De outra forma, não chega, né? Então, essas formas de pensar, esses locais que são preconceituosos, é que a gente precisa se libertar o máximo possível, porque isso aí menos prende a gente nesse nível de consciência de terceira dimensão. E a gente precisa retornar menos. Eu sei, para mim, essa parte aí da infância foi bem importante, porque eu tenho uma mãe que é professora, ela era professora justamente de maternal e primário, então ela lidava com criança, só que é uma mãe que nunca teve uma religião, nunca seguiu nenhuma religião, e ela sempre falou para mim, morri, acabou, vou ser enterrada e acabou aqui. Então, assim, eu via nela um exemplo de pessoa educadora, de uma pessoa que fazia o bem independente de esperar algo em troca, e que não tinha nenhuma expectativa na crença dela de algo a mais. Sim. Então, ela fazia porque fazia pelo bem. E a questão de justamente isso daí que você falou de quanto que a gente tolhe, quanto a gente inibe, o quanto a gente faz com que na infância você deixe de ser, né, uma pessoa que você acredita. Ela trabalha muito isso nos netos agora. Meu irmão tem 2 filhos, e é isso que você falou, a gente observa, né, sempre menosprezando, botando para baixo, ou então fazendo essa moeda de troca que você falou, você vai ser bom, se você for bonzinho nesse sentido, você vai conseguir aquilo. E ela atua muito, né, quando ela vê essa situação. Então, para mim é muito interessante, porque apesar de supostamente minha mãe não ter nenhuma religião, ela age com um conhecimento que ela própria fala que não tem, mas assim, é algo que você vê que é do ser dela. E como ela consegue intrínseco, e como ela consegue interferir na vida dos netos, né, para que não tenha tanta esse anular, né, das crianças. Então é muito interessante, você foi falando e eu falei assim, engraçado, ela sem ter essa consciência, ela faz muito bem esse papel para evitar que os filhos do meu irmão sigam algo que eles não são, porque de fato eles inibem. Então é interessante para mim muito. Às vezes você, né, não sei como é que foi a trajetória dela, escolhe justamente não afinizar-se com nenhum tipo de religião para não se limitar, né, a um preconceito daquela religião, porque a gente entende, né, hoje, de acordo com toda a história da humanidade, né, só em nível de ciência, né, da história científica, não vamos nem falar da história espiritual, mas da história científica, a gente vai vendo o quanto que foi distorcido os conhecimentos espirituais dentro das religiões. Elas são úteis, elas são, auxiliam bastante, porque você imagina algumas limitações para alguns níveis de consciências é importante, algumas informações mais não aprofundada é importante, por quê? Porque aquele nível de consciência intelectual só absorve aquilo. Então, assim, são importantes. Agora, tem alguns seres que eu não acredito. Ótimo, não tem problema nenhum. Sabe? Às vezes aquele ser tem um nível de consciência mais elevado. Ele não precisa nem dizer se acredita, se não acredita. A essência dele já fala por si, sabe? Ele trabalha em outros níveis. Ele está atuando, mas está trabalhando em outros níveis, desdobrado. Então, assim, aí é a investigação de cada um, né? Não posso falar que sua mãe seja esse tipo, mas também existe esse tipo, né? Que já enxerga
as relações de maneira diferente. Então, já não molda, já não quer moldar, né? Já permite um afloramento daquele ser na sua completude e vamos só aparando suas arestas, porque é necessário uma educação, é necessário o espelhamento, é necessário a possibilidade de decisão de escolha de cada um. E também o colher das consequências. Muito bom, porque exatamente, eu acho que ela justamente não fez, ela não inibiu dessa forma nem a mim, nem o meu irmão, cada um seguiu também as suas crenças, os seus melhores caminhos, né? E ela nunca também impôs, então eu vejo isso também para a gente como filho, né? Mas eu gostei muito do texto, acho que fez a gente refletir bastante, eu gostei muito. Sim. Então, a gente pode dar continuidade aí com a série dela, né? E a gente vai organizando o pensamento, vou tentando pegar texto que vai dar um encadeamento naquilo que a gente está trabalhando, tá bom? Esse você chegou a mandar hoje, porque eu não consegui ver. Eu mandei o livro, então né? Já vou... Indicação dos títulos da qual a gente estava lendo. Então, assim, eu saltei páginas, mas está dentro desses assuntos que eu coloquei. Adentado. Ótimo, que eu vou dar uma lida agora A também. gente depois dá andamento. Beijos, amores. Ótimo. Fiquem com Deus, tá? Beijinho. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Boa noite, gente. Foi muito bom.